nós estamos aqui para papear, para bater aquele papo, sabe? Para trazer algumas coisas à nossa memória, para fazer com que lembremos de muitas coisas que passamos, não é? A nossa vida é assim, amada, é conversar, é chegar a um acordo, sabe? É consertar, é fazer novamente. Nós estamos aqui aprendendo um com o outro, não é assim? Nós estamos passando por aqui para deixar um legado de fé, de otimismo, de ousadia, né? Deus em nós faz essas coisas, sabe? Ele vai produzindo em nós essas vontades, né? De agradá-lo, de aproximar cada vez mais do que é bom, do que é justo. E por isso que o tema de hoje é: quer justiça? Seja justo. A gente tem passado por momentos muito difíceis, né? E não digo só por causa de pandemia, não. De um modo geral, a gente olha para um lado, a gente olha para o outro lado e a gente vê tantas injustiças, sabe? As pessoas até se dizem justos, mas elas praticam injustiça. Elas fazem o que não é justo. E agora é tanto tititi, com essa era da internet, né? É tanto tititi, é todo dia novidades ruins, são coisas ruins acontecendo. E aí a gente começa a trazer para o lado do povo justo, ou que seria, né? E aí eu começo também a ver que há muitas coisas injustas, muitos que se dizem justos, praticando injustiça. Isso não é da parte de Deus, isso é da parte humana, né? E nós temos que aprender a conviver com isso e a consertar isso. E aí eu fui buscar. Você sabe que na Bíblia se fala muito sobre justiça, sobre o ser justo, sobre o que colhe, o que planta, sabe? Aquilo que o homem semear. A Bíblia sempre nos traz a uma realidade de viver uma vida reta diante de Deus, com justiça. E aí eu separei aqui alguns pontos para que nós pudéssemos ler juntos, para que a gente possa, sabe, trazer sempre a nossa memória. Mas se eu fosse fazer com os outros aquilo que já fizeram comigo, meu Deus, houve momentos na minha vida que eu falei, não, essa não vai passar não. Eu vou fazer igualzinho para ver como é que é bom. Eu vou pagar na mesma moeda, chega de ser boazinha. Mas você sabe o que acontece? Eu não consigo. O próprio espírito em mim me trava. A minha vontade, a vontade humana, é devolver, é fazer igual. Eu falei, agora eu vou fazer pior. Vou fazer pior para ver como é que é bom. Mas aí o espírito que habita em mim não me permite participar dessas coisas, sabe? Eu quero me manter limpa. Eu quero me manter assim, refletindo Cristo nas minhas ações. Eu quero que o meu corpo, que a minha mente, que tudo que eu venha a fazer seja para a glória de Deus, sabe? Que a Jaqueline não é boazinha. Bonzinho é o Deus que habita em mim. Maravilhoso, justo, fiel e verdadeiro é o Deus que habita em nós. Mas é importante que a gente se atente a algumas coisas, sabe? É importante porque, dados alguns momentos, alguns fatos, quando a gente se apercebe, amados, a gente está fazendo. Então é por isso que a gente tem que estar com a palavra ativada, com a mente, sabe? Ativada, para que a gente não venha cair nessas ciladas. Porque a todo momento parece que o mundo conspira, sabe? Para a injustiça, para a ingratidão, sabe? Para aquilo que não é de Deus. Então, olha só o que diz lá em Provérbios 11, 23. O bem que os justos planejam traz felicidade. A esperança do perverso, no entanto, acaba se transformando em ira. Você vê? Esse aqui nós estamos falando de um homem que pediu sabedoria a Deus e Deus o deu. Deus deu sabedoria a Salomão. Porque diante de tantos pedidos que ele podia fazer, ele falou, Senhor, me dá sabedoria. Mas era sabedoria para lidar com as circunstâncias, com as pessoas, sabe? Com aquele povo.
Era essa sabedoria. E eu acho que hoje em dia está faltando muita sabedoria. As pessoas estão agindo por impulso, sabe? Pisou no meu pé, doeu? Piso no teu pé também. Ah, puxou meu cabelo, doeu? Puxa o teu também. Sabe? Tá muito assim. Por isso que o mundo, amado, tá tão mal. Por isso que a injustiça está prevalecendo. Sabe? Um povo justo no meio da injustiça. Sendo, sabe, tragados por isso. Porque não tem mais sabedoria nas suas ações. Então, às vezes a gente fala assim, ah, Senhor, eu sou tão boazinho, eu sou tão bonzinho. Mas por que que isso acontece? Mas será? Será que o que você realmente está fazendo é justo? Porque às vezes a gente fazer também só o que é bom, a gente está sendo injusto. Já parou para pensar? Então Salomão diz aqui uma coisa muito interessante, sabe? Em Provérbios 11, 23. O bem que os justos planejam traz felicidade. Não é assim? Quem é bom, né? Quando a gente planeja o bem para o outro, eu me delicio. Quando eu fico assim, ah, eu vou fazer isso para fulano, eu vou levar isso, eu vou fazer aquilo, ah, vamos fazer assim. Ah, a gente fica transbordando de alegria, não é assim? Para nós que somos de Deus, para nós que temos uma mente renovada. E a esperança do perverso? No entanto, acaba se transformando em ira. Sabe? O perverso, ele tem uma esperança, amado. Sabe? De até fazer, mas porque ele é perverso, porque ele não tem o Espírito de Deus, aquilo se torna ira. Sabe? Ele quer fazer o bem, mas ele não encontra o bem porque não é nele. A palavra também diz que, mesmo que nós sejamos infiéis, o nosso Deus, ele permanece fiel para sempre, porque isso é Deus. Nós só podemos dar aquilo que nós somos. A palavra diz que Deus não pode mentir. Olha, ele não pode mentir porque Deus não é mentira, ele é de verdade, ele é fiel à sua palavra, ao que ele diz. Então Deus não pode mentir porque a mentira não está nele. Sabe? E é assim, a gente só pode ser, a gente só pode fazer aquilo que nós somos, amado. Porque se a gente tiver esperança de fazer aquilo que nós não somos capazes, aquilo se reverte em ira, sabe? Em desprazer, em coisas forçadas, em coisas mecânicas, sabe? Então nós temos que ser justos. Porque se a gente quer justiça, a gente tem que praticar a justiça. A gente vê aí tantos preconceitos. Isso é uma forma de injustiça. Amados, como alguém, um ser humano, pode desprezar um outro ser humano pela cor da sua pele, pela sua opção sexual, pela forma como é, como fala, como se veste, como dança, o gosto de música que a pessoa tem? Como eu posso julgar? Como eu posso, sabe, apunhalar as pessoas só porque elas não são iguais a mim? Amados, ninguém é igual a ninguém. Nós precisamos suportar, sabe? Nós precisamos amar as pessoas, mesmo que nós não concordemos com a forma de vida que ela escolheu, que ela optou. Mas lembre-se, quem vai vivê-la é a pessoa, não é você. Seja justo. Eu vejo as pessoas com cada frase, sabe? Com cada palavra maldosa com relação a outras pessoas, cristãs, não cristãs, não importa. Amado, respeito não tem religião, sabe? Amor ao próximo não tem religião, não tem. Nós somos, eu me coloco na posição de obrigada a respeitar todos. Eu jamais vou ser preconceituosa com qualquer coisa, sabe? Eu acho isso feio. Eu acho isso injusto. E se eu não quero que venha preconceito sobre a minha vida, sobre o meu vitiligo, sabe? Sobre o que eu sou, porque, olha, o preconceito ele vai tão além desse que a gente vê todos os dias, infelizmente isso ainda acontecendo. O preconceito vai muito além. É preconceito contra gordo, contra magro, tá? Contra rico, contra pobre, contra cor, opção sexual, o tipo de música que você ouve, sabe? O que você curte, o que você não curte.
Se você gosta de uma pessoa e a outra pessoa não gosta, pronto, aquilo já vira um bullying. Porque você não pode gostar da outra pessoa se a outra não gostar. Sabe? A vida tá muito estranha. O mundo tá muito estranho. E todo mundo clamando por justiça quando todos são injustos. Você vê? Um país injusto como o Brasil? É injusto. Verbas mal distribuídas. Líderes que não são líderes coisa nenhuma, que não governam nada, além de si mesmo. Então, amados, nós não podemos participar dessas injustiças. Nós não podemos dizer sim às injustiças. Porque eu quero a justiça sobre a minha vida. Eu quero a justiça de Deus sobre a minha vida, mas eu sou uma mulher justa e eu exijo sim justiça sobre mim. Nós não podemos ser coniventes, sabe? Ver o outro cometer injustiça e nos calar. Tem pessoas que falam assim, eu não tenho nada com isso. Não tem nada com isso porque não é com você, não é dentro da sua casa. Né? Porque no momento que for você o atacado, que for você a pessoa que sofreu o preconceito, rapidinho você vai se colocar na situação do outro e vai falar, realmente dói. Eu não aceito. Eu vejo muitas injustiças. E principalmente da parte daquelas pessoas que dizem que tem o poder. Sabe? Do lado que deveria sim exercer a justiça, são os mais injustos. E eu vejo isso diante dos meus olhos todos os dias. Sabe? O mal policial, a má prefeitura, o mau governo, sabe? As pessoas má que se deixam conduzir por isso tudo e vão se contaminando por essa sujeira. Nós não podemos ser iguais, amados. Se eu não concordo, eu não vou fechar os olhos. Eu não vou dizer amém para aquilo que eu não acho justo. Porque o meu Deus me ensina através da sua palavra que a justiça permanece para sempre na vida daqueles que ouvem, que obedecem a ele. E justiça, ele não disse o que é injustiça. Não, você só vai tratar dessa justiça aqui ou ali. Não. Justiça é justiça em qualquer lugar, em qualquer país, em qualquer escala, em qualquer sociedade. Justiça é justiça, é respeito, é consideração ao próximo, sabe? E eu vejo muita piadinha de mau gosto, eu vejo muitas pessoas apontando o dedo, só que ela esquece que o telhado é de vidro. Zero preconceito. Sabe? Zero racismo, zero rixa, zero contenda. Cara, vamos zerar isso. A gente precisa de coisas boas acontecendo e a gente tem que chamar essas coisas boas para perto de nós. Olha lá o que diz em Isaías 26, 7. Isaías 26, 7. Mas o caminho do homem justo é plano. O Senhor torna o caminho fácil e reto para quem obedece a Ele. Amado, obedecer é melhor do que sacrificar. É muito bom a gente estar em obediência com a nossa consciência, com aquilo que nós aprendemos como evangelho, sabe? Eu sou cristã, eu não vou apontar o outro ali porque ele tem uma opção diferente da minha. Porque a escolha dele foi diferente da minha. Entendeu? Não. Eu não faço, não é a minha conduta, eu não quero, mas se é a opção, se é a escolha que a pessoa fez, amado, respeite. Eu amo a pessoa que não, eu vou falar claro, porque eu sou clara e aqui é sem retoque. Eu amo o homossexual, eu amo a pessoa lésbica, eu amo as pessoas assim, sabe por quê? Porque eu amo elas, as pessoas. Eu não amo as práticas, sabe? Eu olho com um olhar de misericórdia para eles, para todos aqueles que as pessoas, sabe? Às vezes, amado, eu entrei com meu esposo uma vez num determinado lugar e ele estava com roupa de trabalho. Só para você ter uma ideia. Nesse ambiente tinha 2 policiais, um branco e um negro. E nós adentramos e começamos a ver o que nós queríamos. Olha como é. Os policiais começaram a olhar com um olhar torto para o meu esposo. Mas o que mais olhou torto e insistiu era justamente o policial negro. Por quê? Porque, segundo eles sofrem muito preconceito. E parece que quando ele se detém de um poder, ele quer exercer esse preconceito na vida do outro. Em vez de ele falar, não, o cara tá com roupa de trabalho, o cara é um cidadão honesto, mas simplesmente porque o meu marido é negro,
ele já começou a olhar com um olhar torto. E eu aqui observei, sabe? Eu falei, nossa, como pode partir dessa pessoa algo que eles lutam contra? E você via que era um olhar provocativo, era um olhar de desprezo, sabe? E eu falava, Senhor, onde vamos parar? Sabe? Se é deles então que vem a fala da igualdade, por que também vem deles quando eles alcançam algo que eles se dizem superior? Vem então o menosprezo, o preconceito maior ainda, sabe? Porque eu vejo pegando outras pessoas ao longo do caminho e a forma que eles os tratam. Então, amados, é muito triste. Na época eu falei pro meu marido, eu falei, percebe, presta atenção. De onde parte o olhar acusador? De onde parte a desconfiança, a malícia? Olha só. E a gente entrava num como é que fala? É dividido por becos, né? Mercados. E a gente entrava e a pessoa ia, sabe? Esperando um tropeço, esperando uma falha, que é para poder abordar da maneira mais cruel possível. E isso é muito triste, amados. Porque ele se dizendo justo, estando ali para praticar a justiça para a sociedade, é o primeiro a dar mau exemplo, sabe? E não é só isso não, e se eu fosse citar, se você aí fosse citar as injustiças que você já passou, sabe? De andar com meu filho, que é um adolescente de 15 anos, e porque ele é descendente de negro, tem característica negra, embora a pele dele seja clara, o tanto que essas pessoas olham para ele como se ele não fosse nada, como se fosse um menino que a qualquer momento fosse roubar, como se esse menino a qualquer momento fosse, sabe, cometer um delito, para que então eles o abordassem. São essas coisas que a gente passa diariamente. Você tem que orientar o teu filho a não sair com uma mochila nas costas. Não, filho, não vai com mochila nas costas, não. Porque os policiais estão parando tudo que é menino com mochila. Porque eu vejo isso na minha porta, amado. Mas, sabe, o abordar é um abordar injusto. Ele já te trata como se você fosse, sabe, um meliante, um ladrão, um traficante. Os nossos filhos, hoje em dia, a gente educa eles para se proteger dos que estão ali para nos proteger. Sabe? Porque são eles que cometem injustiça contra nós. E quando nós somos pobres, então, amados, ou quer classe que sofra mais preconceito do que a classe pobre nesse país? Porque você é pobre, você tem que ser infrator. Você não pode ser verdadeiro, você não pode querer ser justo, não. Você não pode andar em retidão porque você é pobre, sabe? E essa desigualdade, essa injustiça que a gente vem sofrendo todos os dias no nosso país, nos torna muito mais pensador, sabe? Como é que a gente pode transformar isso? Eu vou continuar praticando a justiça. Eu vou continuar praticando bem, amados. Eu ajo assim e eu sei que a justiça vem ao meu encontro, porque o Senhor nos livra. É Ele que nos conduz, sabe? Às vezes o caminho de perigo está ali, mas por você obedecer essa palavra, como a gente leu aqui em Isaías, quando você obedece a Ele, a justiça dele está sobre nós. Sim, é verdade, Sônia. Sabe? É o tipo do teu cabelo. Se você não tem um cabelo, o estereótipo, de acordo com aquilo que é normalidade para a maioria, o tipo do seu cabelo te denuncia, sabe? Parece que você anda, tem que andar, sabe? Se preocupando porque o teu cabelo é de um jeito, porque o teu cabelo não é. É verdade, Sônia. Infelizmente, sabe? É triste a gente lidar com isso diariamente. Mas glórias a Deus por aquelas pessoas, sabe? Que hoje, tendo e conhecendo a Cristo como verdadeiramente Ele é, a gente tem uma boa consciência. Amados, roupa, cabelo, cor de pele, o que você é e pronto. Ninguém é pelo que ela tem, não. As pessoas são o que são, sabe? Houve aí na televisão agora, tipo mês passado, uma pessoa que foi abordada, porque, roubaram um item, tinham várias pessoas, tinha uma pessoa negra. Quem roubou? O negro. E depois a mídia veio mostrar para todo mundo que quem realmente cometeu o roubo foi um loiro dos olhos verdes. Não é uma vergonha? Não é uma vergonha essa injustiça? É. Infelizmente, amado, isso ainda acontece todos os dias.
todas as horas. Mas graças a Deus também, porque a mídia, ela tá abordando mais esses assuntos. Quer dizer, tem 10 pessoas, roubaram, foi ele. Por quê? Porque o cabelo dele é assim, porque a cor dele é assado, porque ele é... Misericórdia, né? Misericórdia, né? Amados, eu fico passando mal. Eu sou louca para ser abordada na rua por um repórter. É meu sonho. Sabe, numa situação dessa, é meu sonho. Porque eu preciso falar. A gente precisa se expor. Sabe, é um absurdo que a gente ainda tenha que ouvir e ver situações como essa no nosso país, amado. Tanta injustiça, coisa feia, sabe? Ah, eu não sou preconceituoso. Não é? Claro que é. Quando você aponta, você já é preconceituoso. E são tantas formas de preconceito. É preconceito também sobre branco, sabia? É branquela, é leite azedo, é macarrão sem molho, é desbotada. Isso também é preconceito, amados. Ou seja, ô humanidade, ô seres humanos. Eu já sofri muito preconceito, muito bullying, a minha vida inteira. A minha vida inteira, amado. Sabe, eu sei o que é isso. É um absurdo. Eu acho que nós temos que ser justos. Vou dividir com vocês mais um pouquinho lá, que o nosso horário está avançando que tá. Olha só, Salmos 37, 25. Salmo 37, 25, vamos lá. Já fui moço, agora sou um velho, mas nunca vi o justo ser abandonado pelo Senhor, nem os seus filhos a mendigar pão. Pelo contrário, ele é sempre bondoso, empresta de boa vontade, e seus filhos serão abençoados. O justo, amado, ele tem bênção sobre a vida dele. O justo tem galardão sobre a vida dele. Que nós continuemos a praticar justiça, a sermos justos nas nossas atitudes, que nós possamos a cada dia crescer em justiça, para que as pessoas olhem para nós e vejam o que é certo, sabe? O que é justo e reconheçam que é Deus em nossas vidas. Eu sempre estou falando, conversando com os meus filhos sobre isso, sabe? Dentro de casa. Ah, porque eu quero isso, eu quero aquilo. Não, não. Quer? Então você faz. Se você quer bênçãos, abençoe. Se você quer justiça, seja justo. Quer bondade? Seja bondoso. Quer amor? Ame. Quer perdão? Perdoe. Amada, a vida é um bate e volta. É um vai e vem. Aquilo que você manda, você recebe de volta. Então, que nós possamos, sabe? Nessa manhã, refletir mais sobre isso. Ah, porque eu não gosto daquilo. Ah, porque eu não... Ai, quando eu vejo... E a cada frasezinha chula, pobre, pequena, de desprezo, de diminuição ao outro. Ah, porque aquele... Porque aquela... Porque a... Faça isso não. Faça isso não. Somos todos seres humanos. Não é aquele, não é aquela, não é aquilo. Somos nós. Todos nós estamos no mesmo barco, amado. Tem muitas pessoas que passam uma vida inteira ouvindo certas coisas. E aí você alcança uma idade, depois você vê aquela coisa acontecendo, sabe? Você fala, nossa, a pessoa lutou tanto contra isso e agora caiu justamente nisso. Falou tanto mal e agora está fazendo justamente isso, né? Por isso que a gente tem que refletir, que a gente tem que analisar, que a gente tem que se colocar no lugar do outro, antes de jogar pedra, sabe? Antes de acusar, porque vai e volta, tá bom? Esse era o nosso papo de hoje, é o que eu queria dividir com vocês, essa experiência, sabe? Que eu sei que você também tem tantas e tantas e tantas para contar. É empatia, Renata Romão, muito bem. É empatia, sabe? Pelo outro. Sempre, amados. Sempre, não importa quem seja. Só é ruim quando é conosco. Quando é com o outro, passa leve, passa largo. Não, não. Nós temos que nos colocar no lugar do outro, ainda que seja uma ocasião, um fato errado, sabe? Analisa primeiro. Pensa. Antes de você atirar pedras, de você
lançar palavras sobre a vida do outro. Pare um pouquinho. Analise. Lili, muita gratidão por ti. Tava sentindo tua falta, Lili Santos. Muita, muita mesmo, tá? Te amo em Cristo Jesus. Então, que essa seja a nosso papo. Que esse papo faça a gente pensar ao longo desse dia, sabe? Que a gente possa mudar algumas ações em nós. Se a gente um dia teve algum tipo de preconceito, fala, Senhor, lança fora isso. Sabe, isso não está em mim, eu não sou assim. Eu sou uma pessoa renovada, eu fui transformada pelo Evangelho. Eu não posso mais ter essa prática. Eu não posso mais falar dessa maneira, com essas palavras. Hoje eu tenho uma mansidão em mim, eu tenho o Espírito de Deus em mim. A minha forma de falar agora é outra. Eu não acuso mais. Agora eu chamo, eu converso, eu aconselho. A gente tenta chegar a um acordo, sabe? Da melhor maneira. E se não der também não tem problema. Cada um vai para o seu lado, ó, justo. Vamos praticar a justiça, para que a justiça de Deus permaneça sempre em nós, tá bom? Ó, um grande beijo. Eu sou a sua irmã em Cristo, Jaqueline Moraes, e este é o canal Graça Sem Retoques, meu amor.